Então, começando aqui a aula de usos da linguagem, a gramática ela pode ser dividida em duas grandes áreas de estudo, né, que seria a gramática descritiva e a gramática normativa. A gramática descritiva, ela observa o uso da língua no seu momento atual, análise, né, da estrutura daquela língua, inclusive na sua configuração formal, no momento atual. E a partir dali ela deriva regras que são chamadas de regras populares, que são as regras que as pessoas utilizam para falar, mesmo que elas não tenham definido essas regras na mente. Padrão todas elas usarem essa regra ao formarem as frases, etc. Já a gramática normativa é o estudo das regras padrão, que não são as regras populares. Então, regras já estabelecidas que foram estabelecidas pelo uso da língua também, mas por falantes mais prestigiados da comunidade linguística, como diz aqui. E esse uso feito normalmente já consolidado, feito de uma forma ampla por grande parte da sociedade que utiliza a língua, principalmente a sociedade mais prestigiada. Então, membros, né, mais prestigiados da sociedade. Então, a norma padrão, ela é criada, uma norma popular pode virar uma norma padrão, mas ela precisa ser difundida e precisa ter tempo, passar tempo para que ela seja considerada uma norma consolidada da língua e se torne uma norma padrão. Então, a gramática normativa, ela trabalha com essas normas padrões somente. A norma culta do português brasileiro, a norma padrão, ela foi definida, né, a partir de textos literários que eram escritos, textos literários do século XIX, que no caso, no século XIX, quem escreveu textos literários eram somente os membros mais prestigiados, os intelectuais falantes de português, como Euclides da Cunha, Machado de Assis, Graciliano Ramos, entre outros. Então, esses intelectuais escreviam os textos e a partir dali eles derivavam regras, e que são as regras que a gente ainda utiliza, são regras do século XIX, são regras, né, do português do século XIX, há mais de 100 anos atrás. Então, muitas vezes essas regras a gente não utiliza no dia a dia e parecem muito distantes, porque realmente são em questão de tempo. Então, a língua varia muito dependendo do local. Diferentes regiões possuem diferentes vocabulários e diferentes formas de construção e de uso da língua. Além disso, mesmo numa mesma região, possuem diferentes formas de utilização da língua que variam dependendo de grau de formalidade em diferentes situações. Então, a língua, ela se adequa, pode ter tem variações da língua que você vai utilizar a variação mais adequada a uma situação específica. Então, em casos de discursos e sermões, cursos e comunicações orais, é utilizada uma linguagem oratória ou uma linguagem cuidada, no caso, como o que eu estou usando aqui, chamada de linguagem cuidada. E no texto escrito, né, seria uma linguagem, na linguagem literária, hoje em dia, a literária ainda tenta ser uma linguagem mais formal, mais relacionada a uma linguagem oratória e uma linguagem cuidada, mas não necessariamente, mas outros documentos oficiais e mais formais utilizam esse grau essa variação linguística, mas aí tem a variação comum, que é a utilizada em comunicações escritas
e comuns e conversações e rádio, televisão. Tem a linguagem familiar, que é uma linguagem mais informal e na escrita é uma linguagem que tenta buscar a imitação da fala, e na conversação é uma linguagem informal que não é elaborada, então são diferentes variações. Essa é uma classificação feita por essa daí de linguagem familiar, comum, cuidado e oratória, feita no livro de usos da linguagem do Francis Vanoy. Mas a intenção é dizer que existem variações da língua, né? Dentro de uma mesma região, entre os mesmos falantes, eles podem utilizar variações diferentes e devem, né? Variando a situação, é como uma roupa que você vai utilizar mais adequado em cada momento. Então, dessa forma, nós podemos dizer que o uso de uma variação da língua está errado, mas que ele não está adequado por um momento. Então, ou uma situação, né? Então, o que é chamado de erro gramatical, então, né, em vez de chamar de erro, simplesmente, né, podemos falar que não está adequado. Ou classificar os erros em erro gramatical, que seria um erro que é contra as normas, que não segue ou a norma padrão ou a norma popular. E o erro linguístico seria quando você não consegue se comunicar com alguém, que é a função da língua, né, proporcionar a comunicação, e você não consegue se comunicar com a pessoa que você quer, ou com o público que você tem em mente, porque você utilizou uma variação linguística errada. Então, às vezes você está falando todas as normas de acordo com a norma padrão, mas é um português arcaico, né, que é do século XIX. Então, uma pessoa que foi educada aqui, ou talvez que não foi educada formalmente, não vai entender um português mais elaborado, que segue normas antigas, mas que é teoricamente o correto porque segue a norma padrão, mas é um erro linguístico porque não atinge a comunicação. Então, erro linguístico. Eu vou ver se tem alguma charge aqui. Eu até esqueci que tinha. Dá pra eu colocar uma imagem aqui. Então ele falou inglês aqui e ele falou direitinho, mas o outro não entendeu o que ele quis dizer. Então, as línguas, elas variam muito devido ao tempo e espaço e E o português, ele varia do latim, que tinha o latim mais culto, e o latim popular, que era falado, por exemplo, pelos soldados, e quando eles foram para regiões mais distantes de Roma, era esse latim que né, influenciava a formação das outras línguas. Então, a partir do latim popular na Península Ibérica, aqui verde, houve a formação de várias línguas, como o português, o castelhano e o catalão. Mas isso aqui na Península Ibérica, né? No restante da Europa teve o francês, o italiano, o romeno também. Então, a língua evolui, e ela evolui sempre no sentido de deixá-la mais rápida e mais fluida. Agora, em relação aos particípios, é um bom exemplo de regra popular e regra. Vou colocar particípio e regra padrão. Particípio pagar. O verbo pagar, ele possui dois particípios, que é o particípios duplos, né? Que seria o particípio regular e o particípio irregular. O regular seria o pagado. E o irregular, ou também chamado de particípio curto, é o pago. Então, o particípio regular, ele vem antes
o participo. Aqui só tem o participo pagado, mas também existe pago. Então, na norma culta existe o participo curto do verbo pagar. Então, antes do verbo ter e estar, se utiliza o participo regular, que é pagado. Então, eu tinha pagado a conta. Aí, antes do verbo ser e... Aí eu falei o quê? Pera, eu vou falar de novo. Antes do verbo... Depois do verbo ter e haver, tem a ver com posse, né? Ter e haver, pra mim os dois têm a ver com posse. Porque o havia, você pode substituir por tinha, né? Então, sei lá. Bom, mas o ter e o haver são usados antes do participo regular dos verbos. Então, eu tinha pagado a conta, eu havia pagado a conta. Agora, o participo irregular, ele vem depois do ser e estar. Então, eu fui paga pelo esforço. Então, antes do verbo ser e estar, é o participo irregular. Participo irregular. Porém, o verbo pegar, particípio. O verbo pegar, ele também teria, né, supostamente, o particípio regular pegado. Eu tinha pegado a caneta. Então, antes do verbo ter e haver, usa o pegado. Mas ele não possui particípio curto. Não possui particípio regular. Então, não existe pego na norma culta. Então, o bandido foi pego não existe na norma culta. O certo seria o bandido tinha sido pegado, o bandido foi pegado pelo policial. E ninguém fala assim que foi pegado. Porque hoje em dia eu uso por falantes formais, falantes cultos da língua, como em jornais, você vê o bandido foi pego. E então isso se tornou uma regra popular, mas na norma culta o certo ainda é o bandido foi pegado pela polícia. E é isso, já acabou o tempo, até mais.